Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Êxodo, o capítulo 20, versículo 11. Amém? Livro de Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado do sábado e o santificou. Amém? Amém. Glória a Deus. Não, você vai ensinar, vai dizer que agora somos sabatistas? Não, é assim. A gente vai ensinar sobre a criação. Por que eu escolhi esse versículo de Êxodo capítulo 20? Porque inventaram um montão de teoria sobre a criação, dizendo que os dias não são literais. Só que nesse versículo, Deus fala, sim, eu criei tudo em 6 dias. Amém? Amém. Então assim, não dá para falar que são dias, não, é simbólico, cada dia passou milhões de anos, porque um dia para Deus é 1000 e 1000 dias para Deus é 1, não. Deus foi claro, criei tudo em 6 dias. E a Bíblia diz claramente também que foi tarde de manhã, primeiro dia, segundo, terceiro. Então Deus foi bem claro que foi tudo feito em 6 dias. Amém? Depois eu vou dar uma observação sobre isso. Então, o nosso estudo hoje sobre a criação, a gente vai se basear na interpretação literal da Bíblia. E adianto para os irmãos, eu não sei se vocês aprenderam isso. Eu não aprendi. Na minha igreja, na escola dominical, com os teólogos, na Bíblia de estudo pentecostal que eu tenho em casa e recomendo para todo mundo. Não tem esse estudo. Amém? Esse estudo acabou depois que o homem chegou na Lua. Depois que o homem chegou na Lua, ninguém mais ensina isso. Mas eu vou ensinar. Aí eu vou explicar. Mas eu não vou ficar bravo com ninguém se não acreditar no que eu estou falando. Amém? Ninguém precisa acreditar no que eu estou falando. Mas eu quero que os irmãos creiam numa coisa. Deus criou o mundo em 6 dias e a criação de Deus é literal. Deus criou todas as coisas. Não há espaço para evolução. Amém? Esquece a evolução. Não houve esse negócio que explodiu em algum lugar, houve aquela explosão e aí passou bilhões e bilhões de anos, deu raio para todo lado, um raio bateu numa rocha aqui na Terra, aí saiu uma pequena molécula dessa rocha que com o tempo virou uma esponja do mar. Você sabe que eles dizem que a primeira criação complexa do universo foi uma esponja do mar, né? Existe como começou a criação do mundo, com uma esponja, e da esponja tem esses milhões e milhares de milhares de espécies de uma única esponja. Mas não crê em um Deus todo-poderoso que fez tudo em 6 dias. Mas crê numa esponja, né? Crê numa esponja, mas não crê em Deus, né? É complicado. Então a gente vai explicar aqui a criação literal de 6 dias. Tem outras explicações. Eu vou respeitar por um motivo simples. Eu não estava lá. Então, irmãos, eu não tenho como saber com certeza absoluta o que estava acontecendo. Não tenho como subir ao céu, eu não tenho a mínima ideia. Eu sou como o Jó. Jó reclamou que não sabia o que estava acontecendo com a vida dele. Aí Deus chegou, onde estava tu? Onde estava tu? É a mesma coisa, eu não sei, entendeu? Então eu vou interpretar conforme as línguas originais, o entendimento bíblico, literal também, mas deu uma dor de cabeça desse estudo hoje. Eu não tenho certeza de quase nada. É muito difícil algumas coisas aqui. Amém, irmãos? Amém. Me perdoem, estou perdoado, estou pedindo por antecipação, mas amém. Vamos lá, irmãos. Pode parecer simples a criação, certo? Deus criou o mundo em quantos dias? 6. Amém. Simples, né? Porém, explicar a criação, ao menos até o 4º dia, não é um desafio tão fácil, porque nós aprendemos diferente na nossa escola,
na faculdade, nos livros, na televisão, no cinema. Aprendemos totalmente diferente. Quando vai para a Bíblia, dá um susto, irmãos. Não tá na Bíblia o que você aprendeu na escola. Não está na Bíblia o que você vê nos filmes. Nem mesmo nos filmes bíblicos. É triste. Porque a ciência moderna, ela matou Deus. E para ela matar Deus, forma figurada, né? Tem um matar Deus, né? Mas assim, para tirar Deus do contexto da criação, eles criaram um mundo, um universo totalmente diferente do universo bíblico, ao qual a Bíblia diz. Eu só quero dizer para os irmãos para ficarem em paz. Eu não vou ensinar a terra plana, amém? Mas eu já estudei a terra plana, sabia? Estudei bastante. Eu gostei da terra plana, só que a terra não é plana. Mas eu gostei da filosofia da terra plana. Mas a terra não é plana. Mas assim, é muito legal a filosofia dela. Só que assim, não é. Eu percebi que colocaram esse negócio de terra plana para que a verdadeira cosmologia bíblica fosse ridicularizada. Meu Deus, meu Pai, misericórdia. Ridicularizada. A cosmologia bíblica, e eu vou dizer uma coisa, pela cosmologia bíblica, hoje existem foguetes. Sabia disso? Se não fosse a cosmologia bíblica, ninguém iria subir de foguete lá para o céu. Mas depois eu explico. Então é difícil. Pode chocar algum dos irmãos. Eu digo, irmãos, estou constrangido de ensinar, mas a gente não pode deixar de falar aquilo que Deus revelou nas Escrituras. Eu não posso escolher o que está na Bíblia. Não posso fazer isso. Amém? Não pode. A Bíblia diz que quem omitir um tio ou um J da lei também será digno de... Como está que Jesus falou assim? Aquele que desprezar... Não cairá por terra um tio ou um J da lei até que todas as coisas se cumpram, não é verdade? Então a gente não pode omitir nada da palavra de Deus. Eu não posso deixar de ensinar. E tem outro problema também. Jesus, ele ratificou a criação de 6 dias, porque ele falou que no princípio criou Deus macho e fêmea, no princípio da criação, no 6º dia. Então eu não posso ir contra Jesus, porque Jesus ratificou a criação de 6 dias. Amém? Vamos começar? É facinho. Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. Amém? Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Amém? Alguma dúvida? Eu vou pegar vocês. No princípio criou Deus os céus e a terra. Que céu? Não tinha céu. Era tudo água. É que no hebraico a palavra céus lá em cima tem água. Não tem nada a ver. Então Deus criou as águas e criou a terra firme. Porém, a terra firme estava debaixo e em volta de água. Tudo era água. Deus habita acima das águas. Mas na criação, quando ele pensou, vou criar os céus e a terra, ele criou água, apenas água, água para todo lado, e a porção terra firme ficou debaixo dessa água. Amém? Sabiam disso? Estranho, né? Mas vamos lá ler. 2 Pedro 3,5. Porque voluntariamente ignoram isso os homens, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, foram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste. Novo Testamento, que Pedro está falando, a terra ainda está no meio da água. Vocês entendem isso? Que a terra foi tirada da água e do meio da água ela subsiste.
Até hoje a terra está sobre águas. Amém? Porque ela saiu da água. A Bíblia diz que Deus está sobre muitas águas. Salmos 29:3. A voz do Senhor se ouve sobre as suas águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre muitas águas. Deus habita sobre muitas águas. Porque quando Ele criou o universo, Ele criou tudo em água. Tudo debaixo de água. Tudo debaixo de água. E é onde está, e Deus está acima dessas águas. Que eu posso dizer que Deus está acima do universo. Acima do universo, acima de todo esse aguarel todo, está o Senhor nosso Deus. Aí você é um pouco chato. No hebraico original, não é céu, mas sim chamaim, que quer dizer, lá em cima tem águas, ou águas de cima. O entendimento bíblico é que o céu primordial era apenas água, e a nossa terra estava em volta de água, conforme eu falei agora em Gênesis e também em 2 Pedro. Amém? Então, primeira coisa, Deus não criou a terra e criou o espaço sideral. Entenderam? Alguém aprendeu isso? Complicado, né, irmãos? Que a gente aprendeu que era o espaço, né? Que Deus, né, foi criado uma terra e havia um espaço, né? E aí estava, depois Deus foi criando tudo. A terra era uma bolinha pequenininha no meio de um espaço. Alguns podem dizer, não, a terra era pequenininha, cheia de água. Não, a Bíblia diz que a terra estava no meio dessas águas e não havia espaço, não havia a atmosfera, não havia ionosfera, não havia estratosfera. Dizer para os irmãos que eu amo astronomia, eu estudo astronomia, não sou tão burro assim, eu sei o que é ensinado na escola, né, entendeu? Então assim, eu gosto, mas na Bíblia não existe esse espaço sideral no princípio da criação. Amém? No princípio da criação não havia espaço sideral conforme a palavra do Senhor. Amém? Posso estar errado? Posso, eu não estava lá. Então não posso. Nem os anjos estavam lá. Quem estava lá era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu não estava lá. Porque a Bíblia diz assim, em Colossenses capítulo 1, versículo 16, que em Jesus todas as coisas foram feitas. Então Jesus estava na criação. Aqui nós lemos, no princípio o Senhor Deus criou os céus e a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Não sobre o abismo, mas sobre a face das águas. Não sobre o espaço, sobre a face das águas. Porque ele estava acima das águas. E aí, o Espírito de Deus, quando andava sobre o universo, era um universo aquático, totalmente água. É chamado no entendimento antigo de águas primordiais, as primeiras águas. Amém? Mas eu não estava lá, pode ser de outro jeito, né? Então, pastor, aí agora, olha, agora que eu estou me dando nó. Quando Moisés... Pode deixar. Pode deixar. Mas é boa pergunta, eu gostei. Vamos chegar lá. Vamos lá. Primeira polêmica. Vamos lá. E disse Deus, haja luz. Gênesis 1, do 3 ao 5. Haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde e amanhã, o dia primeiro. Amém? A terra, e havia, que a Bíblia diz lá no começo, e havia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e havia trevas sobre a face do abismo. Ou seja, era tudo trevas. Quando Deus criou o universo para nós habitarmos, era trevas. Era água para todo lado e trevas. Não tinha espaço. Só água, não tinha terra. Água e trevas. Água e trevas. Aí quando Deus resolveu fazer o primeiro dia, aí um parênteses, desculpa, me perdoa. Existe a teoria do intervalo. O que é a teoria do intervalo? Nossa, irmãos, eu passar isso. Que entre o capítulo 1 e o capítulo 2, entre o versículo 1 e o versículo 2,
a um intervalo indeterminado. Amém? Vamos dizer assim, Deus criou as águas, né, os céus e a terra, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Mas disso até o primeiro dia da criação, quando ele fez a separação da luz e das trevas, há uma grande possibilidade de a gente não saber quanto tempo durou isso. Amém? A criação de Deus, quando ele resolveu fazer a luz, durou 6 dias. Mas a criação do universo, pura água, a gente não sabe, né, quanto tempo durou entre ele falar haja luz e ouvir luz. A gente não tem como saber, amém? Algumas pessoas creem que não, que assim que Deus criou os céus e a terra, ele já começou a ser a primeiro dia da criação e pediu luz. Mas alguns dão a teoria do intervalo. Para mim está em aberto, amém, irmãos? Não vejo problema nenhum. Mas eu digo uma coisa, nesse mundaréu de água que tinha, não desenvolveu nada. Nada, porque não tinha luz, não tinha calor, e Deus não fez nada. Ele apenas deixou trevas para todo lado e água. Agora vamos para o primeiro dia da criação. E haja luz e houve luz. O que Deus criou para ter luz se não tinha sol? Pararam para pensar? Chuta aí, irmãos, por favor, me ajuda. Não tinha lua. Deus criou a lua no 4º dia, Deus criou as estrelas no 4º dia, Deus criou o sol no 4º dia. Que luz é essa que começou a iluminar o universo, que não havia nem sol, nem lua, nem estrela? Não tinha estrela, né? Ele mesmo, né? Não é. Gente, não espiritualiza. Deus está criando coisas materiais. Deus está criando coisas materiais para que haja a nossa criação. Ou seja, a árvore é material, certo? A estrela é material. Tudo é material. Não, a luz não é. A luz não é uma matéria. Não é assim, é espiritual. É a própria luz de Deus. Não. Então essa luz já apareceu no dia que ele criou os céus e a terra. Mas aqui ele fez uma luz. A treva já existia, né? Porque a trevas é a ausência de luz. Então ele criou a luz. Agora, que luz é essa que não é sol, não é estrela, não é lua, não é lamparina, não é candeeiro, não é nada disso? O que é? Dia, né? Não tinha dia, mas como? Não tinha sol. Não tinha nada. Tinha nada. Mas aí fica difícil, né? Fica difícil, não é verdade? Lá vai eu com mais teoria. Me perdoe, irmãos. Por isso que eu falo, não fico bravo com ninguém, tá bom, irmãos? Fique em paz. Como havia luz se não havia sol ou qualquer estrela? Espiritualizar é impossível, pois estamos falando de uma criação literal e material de coisas naturais que Deus criou. Então não é ele, né? Ele é a própria luz, né? Não, ele criou coisas para a terra funcionar. Então não é a luz dele, ele criou uma luz. Ou seja, um elemento foi criado para trazer luz nas águas onde estava a terra e os céus. Melhor explicação. Vagalume? Não, os insetos foram criados no 5º dia. Os insetos foram criados no 5º dia, amém? Não pode ser vagalume. Os insetos foram criados no 5º dia, amém? Melhor explicação. Qual que é, isso é científico, qual que é o elemento mais abundante no universo? Quem sabe? Plasma. O plasma é um elemento que é uma energia. Não tem luz de plasma? Não tem tela de plasma? Isso é um elemento. Ele é um elemento que pode ser ou frio ou pode ser quente, conforme as suas moléculas. Mas 99% do universo é plasma, e as estrelas, o Sol e a Lua é feito de plasma. Só que ele emite luz. Se você fizer um globo de plasma
e chegar uma luz de plasma, não precisa nem tocar, não precisa nem colocar no interruptor, a luz já acende. Eu vi isso com meus próprios olhos. Você pode colocar globo de plasma e coloca uma luz de LED ou de plasma perto desse plasma, a luz acende. O plasma leva a luz para aquele lugar. Então, o que Deus criou no primeiro dia foi o elemento plasma brilhante, energético, magnético, para que houvesse luz. E aí, esse então é a luz literal, sem espiritualizar. Aí eu digo para os irmãos, quem espiritualizou está errado? Não está errado. Eu gostaria que vocês estivessem errados, quem espiritualizou. Mas pode estar certo. De repente, a própria luz é o próprio Deus mesmo. Estou brincando, eu não sei. Eu não estava lá, entendeu? Desculpa, mas assim, a gente, pelo que eu entendo da palavra de Deus, Deus criou algo para que houvesse ter luz. E Ele já é luz, não precisa criar luz, Ele já é a luz. Então Ele criou algo para que houvesse luz na Terra. E esse algo que Ele criou, na minha opinião, é o plasma, porque tudo que tem capacidade de receber energia do plasma, recebe luz, conforme a composição química e física desse elemento. A luz da lua é quente ou fria? Quente. Da lua? É fria. É fria. Pela nossa cosmologia, a lua tem luz? Não tem. A cosmologia do mundo, a lua não tem luz. O que acontece é que o sol bate na terra, reflete a luz e bate na lua. Só que a Bíblia diz assim que o sol e a lua deixarão de dar a sua luz. Pela Bíblia, a lua tem luz própria. Na Bíblia, a lua tem luz própria. Amém? A ciência diz que não. Amém? Desculpa, eu prefiro crer na Bíblia. Amém? A lua de noite no escuro que anda no Sim, dá para ver tudo. O que acontece? Quando o plasma bate na lua, por causa, a Bíblia diz assim que uma é a glória da lua e a outra é a glória do sol. Amém? 1 Coríntios 15. Ou seja, quando o plasma bate na lua, a lua pega a energia do plasma, ela emite uma luz fria. Quando o sol pega a energia do plasma, ele dá uma luz quente. A das estrelas está muito quente. Ultimamente eu não tenho a mínima ideia das estrelas, né? Mas é assim, amém? Então, essa luz eu creio que é plasma. E aconteceu uma coisa bem interessante. Se era só trevas, por 3 dias só foi luz. Até Deus criar a lua. Por 3 dias só foi luz. Porque é impossível ter tarde e manhã se não tem nem sol e se não tem lua. Amém? Mas por 3 dias virou apenas luz até Deus fazer a separação da terra, da luz e do sol. Mas porém, a terra, ela não brilha 24 horas por dia? O sol? Vocês concordam? Hoje aqui é noite, no Japão. É dia. E na Austrália é dia. Então, a Terra, 24 horas tem sol. É o nosso lado que não tem. Então a Terra está girando, então. A Terra está girando? Depois a Terra não gira, mas tudo bem. É assim, depois a gente fala. Então, assim, era uma luz direta sobre a Terra. É uma luz direta sobre a Terra. E o que acontecia? Havia apenas trevas. E depois veio essa luz que Deus criou. Então Deus falou: essa luz vai se chamar dia, e quando não houver luz, vai se chamar noite. Amém? Mas não havia nem sol e nem estrela. Amém? Tranquilo? Tem mais. Mais uma polêmica. Vamos lá. Gênesis capítulo 1, versículos 6 a 8. Amém. Irmãos, não bate em mim não, tá bom, irmãos? É só um estudo só. Os irmãos acharam? Gênesis 1, do 6 a 8. Segundo dia, né? E disse Deus: haja. E que Bíblia está expansão? A minha. Expansão? Tá. Haja o firmamento ou expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus
o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. E assim foi, e chamou Deus o firmamento céu. E foi tarde e amanhã o segundo dia. Ai, meu Deus. Agora, alguém já viu a imagem da Terra do espaço? Assim, na internet. Vocês nunca viram? Assim, o universo? Sim. Cadê esse firmamento? O que é firmamento? O que é esse firmamento? Ó, a Bíblia que põe expansão está enganando. Porque a expansão dá a entender que é um espaço. Que Deus criou um espaço. Não. Na Bíblia, a palavra é firmamento, domo, superfície estendida de uma extensão sólida. Deus criou uma separação entre as águas. Era tudo água. Aí Deus fez uma coisa interessante. Ele fez uma separação, ele fez um espaço. Ficou água na superfície, a terra toda de água, superfície. Fez um espaço atmosférico, ionosférico, estratosférico, cosmológico, e lá em cima, não sei aonde, não tenho a mínima ideia, não tenho um foguete, não sou Elon Musk, não fui até lá em cima, criou o firmamento. Depois desse firmamento, mais água. Então Deus fez a separação das águas de cima e das águas de baixo. As águas de cima é o céu, as águas de baixo são os mares. E a terra está sobre a água. Nessa época, a terra estava debaixo d'água. O que Deus fez? Separou as águas. Firmamento não existe na ciência. Amém? Não há firmamento na ciência. Firmamento está na Bíblia, onde Deus fez a separação, fez esse espaço assim, bem grandão, mas lá em cima, há um montão de água. E essas águas não descem porque existe algo sólido em volta do universo, não deixando essa água cair na Terra. Irmão Marcelo, você está mentindo, porque a nossa galáxia, ela é gigante. Ela tem 200 bilhões de estrelas, e existe 200 bilhões de galáxias com 200 bilhões de estrelas. Onde está esse bendito firmamento? Desculpa, eu creio na Bíblia, eu não creio naquilo que eu não posso ver, mas eu creio naquilo que Deus falou e eu creio em Deus. Pode falar o que quiser, eu não creio porque eu não posso ver, eu não posso mensurar. Agora, o que Deus falou, eu creio. Não existe 200 bilhões de galáxias, é mentira. Mentira. Simplesmente mentira. Se for verdade, meu mundo não muda, mas não existe. Teve que criar um espaço sideral gigantesco, infinito, extremamente grande, para dizer que a Bíblia é mentira. Ah, tá bom, tá aqui a foto do Rumble, tá aqui a foto do James Webb, são telescópios, estão por aí. Cadê o tal do firmamento da Bíblia? Você não vai achar. Agora, digo uma coisa para você: nenhuma imagem, não é foto, nenhuma imagem de qualquer telescópio que você vê é uma fotografia, mas ela é uma imagem manipulada. Por quê? Lá no espaço não tem luz. Os astronautas que chegaram na Lua, entre aspas, o homem não chegou na Lua, desculpa, hein? O homem não chegou na Lua, a Lua é plasma, não chegou na Lua. O que acontece? Mas eles dizem que não dá para ver estrela. Eles dizem, não sou eu. Eles dizem que não dá para ver estrela. E quando se tira uma foto sem haver flash, dá para ter imagem perfeita, fotografia perfeita? Essas imagens, elas são manipuladas pra gente. Eles falam isso. Não, se tiver a imagem original, vocês não vão ver nada, porque existe nuvens, existe problema atmosférico. Se você tirar foto numa neblina, vai sair boa foto? Você pode ter o flash que for, não vai sair. Agora imagine
a 40 mil quilômetros lá para cima, 300 mil quilômetros lá para cima, não tem como ter uma foto perfeita. Então a imagem é manipulada. Tudo que você vê foi manipulado segundo o nosso entendimento do que é o universo, amém? Eu não estou inventando, isso aí é verdade, você pode pesquisar. Nós temos imagens, não fotos. Ele tira a foto, manda para cá, essa foto é manipulada para o nosso entendimento, porque não tem como ser uma fotografia perfeita por causa das condições siderais, atmosféricas e coisas a mais, amém? Então assim, e nessa foto, o bendito do domo, o bendito do firmamento não existe. E o firmamento é algo sólido, forte, que Deus, é como se Deus martelasse um bronze, estendendo esse bronze para que as águas não desçam. Amém? O que eu coloquei aqui? Na cosmologia bíblica, Deus colocou um domo que separou as águas, ficando as da superfície em um espaço atmosférico, estratosférico e uma camada firme que separa as águas de cima. Por isso a palavra céu em hebraico é as águas de cima. Lá em cima tem água. Essa abordagem não é ensinada. É ensinado que as águas de cima são as nuvens. Verdade? Não é verdade. As nuvens são formadas por vapores que sobem do sol. Exato. Não havia sol. E como as águas de cima são nuvens? Vocês entenderam? Mas isso está na Bíblia de Estudo Pentecostal. As águas de cima são as nuvens. Não é nuvem, gente. A Bíblia é clara. Deus separou as águas. Ficou água aqui embaixo, há um espação, um domo e água em cima. Está na Bíblia. Ah, mas eu não vi isso no telescópio Rumble. Problema do Rumble. A Bíblia diz que é assim. Porque o animal se fala de terceiro céu. Sim, que é acima das águas. Não, é que é difícil o cara querer saber demais. Sim. O cara está querendo estudar. Eu prefiro ficar com a Bíblia, claro. Mas, sim. Mas porque Deus é Deus impossível. Então, se ele é Deus impossível, sim. Deus impossível que o outro vai ver agora. Verdade? Então o que acontece? Mas é para colocar em dúvida a Bíblia. Se você duvidar disso, não, mas acho que a Bíblia errou aqui. O que está certo aqui? Porque Jesus falou que no princípio da criação criou Deus o homem e a mulher. Ou seja, Deus está validando a criação de 6 dias, porque no 6º dia foi criado o homem e a mulher, amém? Então assim, Jesus validou a criação. Deus repetiu que Ele criou o mundo em 6 dias. Aí a gente vai acreditar em quê? Na cosmologia do homem e vai adaptar a cosmologia da falsa ciência ateia para a Bíblia. Não vai dar certo, irmãos. Porque a cosmologia dos dias de hoje, ela foi criada para tirar Deus da equação. Eles criaram um universo que gira, terra que gira, tudo que gira, para quê? Para dizer que o universo pôde ser criado sem Deus. Mas aqui que a gente vê, nós vemos um Deus que faz tudo, faz separação, que cria algo para não cair água para todo mundo aqui na terra. É um Deus que preparou tudo para o homem morar, que preparou tudo para os animais morar, para as árvores crescer, entendeu? Foi tudo criado, foi tudo planejado. Eles tiraram esse planejamento e colocaram um caos. Amém? E alguma vez das suas vidas vocês aprenderam isso? Não, a gente aprendeu que a terra gira, né? Então deixa eu imaginar que tem ali um equador, tem que a terra vai... Sim. E vai ensinar a vida toda, irmão. Mas ensinaram sobre que há uma separação de águas. A terra girar não tem problema, é o de menos. O que eu digo aqui, não, pode girar, a terra pode girar, não tem problema a terra girar. O problema é dizer que há um espaço sideral com bilhões de galáxias. Esse é o problema.
Nas escolas públicas. A gente vai aprender? A gente aprende, né? A escola ensina, a gente aprende, ensina para o nosso filho, para não tirar zero na prova, né? É como diz um amigo meu, que o professor falou, você falou errado. Ô professor, qual que é o certo? Não sei. O professor fala que o céu é cor de rosa, eu ponho na prova que é cor de rosa, não tem problema, eu quero nota. Eu já sei o que é certo. Se estão dizendo que o céu tem bilhões de galáxias, tá bom, bilhões de galáxias. É melhor enganar o professor. Tá bom, toma desse aqui, não enche meu saco, tá bom? Mas você tem que crer no que Deus disse. Amém? Certo? Vamos lá. Terceiro dia. Isso aqui é fácil. E disse Deus, ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça o elemento seco. E assim foi feito. Aí apareceu a nossa terra. E chamou Deus o elemento seco terra, e o ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom, e disse Deus, produz a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas, segundo as suas espécies, deem fruto que tem em si a sua semente sobre a terra, e assim foi. E a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo as suas espécies, e árvores que davam frutos que tinha em si a sua semente, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom, foi à tarde e amanhã, terceiro dia. Então, amém, irmãos? O que Deus fez então? Deus fez um supercontinente. No princípio havia apenas um supercontinente. Hoje nós temos 4 supercontinentes: euroasiático, africano, América do Norte, América do Sul. Aí tem a ilha continente, que é a Austrália, e tem a Groenlândia, que são enormes. Mas de verdade mesmo, 4 continentes: Eurasiático, África, América do Norte, América do Sul. E se for pensar bem, tanto a África quanto a Ásia e a Europa estão juntas, tanto a América do Norte quanto a América do Sul também estão juntas, estão separados. O que está separado? A América do Norte e do Sul separado da Eurásia e da África. Amém? Mas quando Deus criou todas as coisas, era tudo uma coisa só, estava tudo juntinho. Vocês sabem que tem um camarão, eu não sei de onde é, da Paraíba, que tem na África. E só tem na África e na Paraíba, não tem em outros lugares. Isso quer dizer que os dias foram um só. Eles eram juntos. Né? O urso só tem na parte norte. Aí tem tanto no Canadá, Estados Unidos, como tem na Europa. Né? Lobos também. Só tem lobos no hemisfério norte, não tem lobos no hemisfério sul. Entendeu? Porque é tudo uma coisa só. Pra gente sobrou só as onças, né? Ainda bem que não tem leão, não tem tigre, né? Não tem guepardo. É tudo pra África e pra Índia. E o elefante também. Também pra Índia e pra África, porque hoje já foi tudo junto, né? Mas então era tudo só uma coisa. Aí eu vou aqui especular. Quando Deus criou essa terra única que cresceu as árvores, os irmãos estão lendo aqui neve, deserto? Não. Quando Deus criou a terra para produzir a erva e as árvores, Deus criou um mundo perfeito. Não havia montanhas, cadeias de montanhas como Himalaia, os Andes, não havia desertos, não havia geleiras como do Polo Norte ou do Polo Sul. Não tinha nada disso, não tinha nada. Só veio depois do dilúvio, não foi isso? A terra era perfeita. Deus fez a terra perfeita para ser totalmente habitada. O que Deus disse? Frutificai e multiplicar e enchei a terra. Dá para encher a terra na Antártica hoje? Vai lá para você ver. Nem pinguim vive na Antártica direito. Aí pro Polo Norte não dá. Mas quando Deus criou tudo, Deus criou perfeito. Deus criou lindo. Criou essa terra aqui, ó, sem essas montanhas de 8 quilômetros para cima. A pessoa se olhar para uma montanha de quase 9 quilômetros para cima, você não consegue nem ver o topo da montanha. 9 quilômetros é o tamanho do Everest lá no Himalaia. 9 quilômetros. O Aconcagua aqui no Chile e Argentina é 7 quilômetros. Não dá para ver. Mas essas coisas não existiam na criação. Quando Deus criou a terra seca, era um supercontinente perfeito. Plano maravilhoso. Perfeito. Não tinha Saara,
Não tinha deserto do Atacama, deserto do Morrage, tinha nada disso. A terra era perfeitinha. Amém? Só isso só. Quarto dia, temos a formação dos astros. E disse Deus: haja luminares no firmamento. Aonde? No firmamento do céu. Só que quando a gente vai ver o bendito Rumble, cadê o firmamento que está colocado, o sol e a lua e as estrelas? Para fazer separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais, para as estações, para dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu, para os alumiar a terra. E assim foi. Deus, pois, fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Deus os pôs no firmamento do céu, para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, para fazer separação entre luz e as trevas. Quer dizer, até o terceiro dia não havia separação de luz, ficou tudo clareado aqui. Só tinha trevas. Mas depois que Deus falou, haja luz, só teve luz. Aí quando Deus criou os grandes luminares, aí teve a separação. Tinha lugar da terra que tinha dia e lugar da terra que tinha noite. E viu Deus que isso era bom, e foi tarde amanhã, o quarto dia. Entendendo, irmãos? Está lá em cima, mas está tudo confinado no firmamento que Deus fez. Não está perdido no espaço, né? Tinha até esse negócio, né? Perdido no espaço, né? Não. Entendeu? Não, tinha uma série chamada Perdido no Espaço. Entendeu? Tudo mentira. Star Trek, né? Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas, Perdido no Espaço, tudo mentira. Guerra nas Estrelas pior. Então o que acontece? Onde Deus colocou tudo dentro do firmamento. Essas coisas estão dentro do firmamento, tanto o sol, quanto a lua, quanto as estrelas, e eles giram em volta da terra. Então é eles que giram na terra. Faz sentido, né? Sim, porque olha, tem o tempo quente, tem o fresco, as 4 estações. Sim. Certo? As 4 estações do ano, porque é tão perfeito que as 4 estações não estão mais as 4 estações. Mas a Bíblia diz que Deus sempre vai deixar sol, chuva, até que não vai destruir mais a terra, né? Mas assim, vamos dizer assim, não há problema algum, irmãos, acreditar que a terra gira, amém? Zero problema, isso aí é tranquilo. Mas o universo gira, amém? Só que pela palavra de Deus o que gira são as estrelas. São as estrelas e o céu, e a terra está firme. A Bíblia diz assim que Deus criou a terra para que ela não se mova de lugar, para que ela não se abale. A terra se abalar é algo que não está na Bíblia. A terra não gira na Bíblia, amém? Deus pediu para... O que Josué pediu para Deus? Para parar o sol e a lua, não a terra. Amém? Aí a explicação de quem crê que a terra gira: Deus parou o universo. Mas, aí eu já não sei, né? Mas pela Bíblia, baseado no versículos de Salmos e de Crônicas, a terra está firme para que ela não se abale. Pode procurar na Bíblia. Deus fez a terra para estar firme, para que ela não seja abalada e não se mova. Então a terra ela é imóvel. Segundo a cosmologia bíblica, quem gira é o sol, a lua, as estrelas no domo. Amém? Terra redonda, porque assim, se a terra fosse plana, não tinha como ter sol lá na Antártica. O sol da meia-noite. Então lá embaixo, o sol está rodando lá embaixo, então acaba tendo o sol da meia-noite tanto embaixo quanto em cima. Amém? Então, a noção de tempo, conforme conhecemos e mensuramos, começa no 4º dia da criação. Até o 3º dia, só Deus sabia o que era dia, o que era 24 horas. Não tinha como saber. Se a gente tivesse antes, não tinha como saber, porque era só dia, era tudo claro. Mas Deus sabia. Mas para nós sabermos que mês, ano, dia, minuto, segundo estamos, Deus criou o sol e a lua.
Vocês sabem que existe relógio de sol, amém? Amém. Vocês sabem que existem dois tipos de calendário. Calendário lunar e calendário solar. Qual que é o nosso calendário? Solar. O nosso calendário é solar. Mas o calendário hebraico, lá do tempo de Abraão, de Moisés, é o calendário lunar. Mas a gente foi influenciado pelos romanos e nós temos o calendário solar e não lunar, amém? O calendário lunar é de 10 meses. O solar dá para ser também de 10 meses, só que dois abençoados que quiseram meses para eles, aí tem que ter 12 meses o nosso, mas o certo é 10 meses. Um chamado Júlio César falou que assim como ele era Deus, tinha que ter um mês para ele, criou o mês de julho. Aí o outro também, que achava que era Deus, chamado Augusto, falou, eu também quero um mês para mim, criaram o mês de agosto. Aí o mês de julho, o mês de agosto, mês de julho, em honra a Júlio César e Augusto César. Aí quem pagou foi fevereiro, porque fevereiro perdeu 2 dias, ele acaba 28, por causa de dois abençoados. Cada 4 anos é 29. Mas por quê? Por causa de dois abençoados, o mês de outubro acaba dia 28 a 29. Mas no mundo todo não é assim. Os árabes não é assim, os japoneses não é assim, o chinês não é assim, os hebreus não são assim, os islâmicos não são assim. Quem somos nós que fomos influenciados pela cultura romana. Amém? Entenderam? Israel é lunar. É lunar. Amém, irmãos? Amém. 4º dia. Entenderam? Esse aqui é tranquilo, né? 5º dia. Deus cria a fauna aquática Deus cria a fauna aquática e as aves. E disse Deus, produz as águas cardumes de seres viventes e voem as aves acima da terra no firmamento do céu. E criou, pois, Deus os monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastavam, os quais produziram abundantemente segundo a sua espécie, e toda ave que voa segundo a sua espécie. E viu Deus que será bom. Então Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, multiplique-se as aves sobre a terra. E foi tarde de manhã, 5º dia. Então, né? Preciso avisar os irmãos que muitos animais que há hoje não havia na criação. Amém? Não tinha cachorro, não tinha coiote. Na arca não entrou um animal da espécie que depois veio a ser lobo, veio a ser coiote, veio a ser cachorro do mato, cachorro doméstico. Não, provavelmente todos eles de um tipo de lobo. Também não, porque tem um gato selvagem e um gato doméstico. Havia um gato primordial, havia, um lobo primordial, um gato primordial. Por exemplo, leão e tigre é a mesma espécie, né? Sim. Dá para cruzar, cresce, normal. Então, havia um animal primordial na criação e hoje, o que aconteceu? Conforme onde eles cresceram, porque você sabe, às vezes o animal vem grande, vem pequenininho, não é verdade? Por exemplo, vem um animal, você tem um cachorro, aí dá aquela ninhada de cachorro. Aí tem um cachorrinho que é pequenininho. O que o pessoal faz? Pega aquele cachorro pequenininho e separa ele. Aí vai dando ninhada. Nasce outro cachorro pequenininho. Ah, mas esse é fêmea, o outro é macho. Aí põe para cruzar aqueles dois pequenininhos. Aí vai ser uma nova espécie de cachorro, uma nova raça de cachorro. Igual vaca, né? Quando não tem mini vaca que você vai nos mini. Então, eles fazem isso. Às vezes nasce uma vaca anã, aí eles esperam vir um boi anã para cruzar o boi anão com a vaca anã e ficar tudo. Então isso aconteceu às vezes, né? Então assim foram. Uma pessoa que Deus me criou. Sim. Então assim, isso aconteceu. Aí dependendo onde esse bicho cresceu, se tem neve, se é deserto, se tem... Por exemplo, a onça amazônica bate no meu joelho. Agora, a onça do Pantanal bate aqui, tem 200 quilos. E a onça do Amazonas, ela tem entre 60 e 70 quilos. Por quê? Ela pega menos sol, só tem árvore na Amazônia. Agora o Pantanal é um cerradão, né? Aí ela cresce mais, vai ficar mais forte. Então, o pessoal até confundia, achava que era espécie diferente, porque a onça do Pantanal, ela é muito grande.
Ela parece um leão assim mais magro, ela é muito grande. E a onça da Amazônia parece uma jaguatirica, ela é pequenininha. Agora a onça do Pantanal ela é enorme, ela é muito bonita. Ela é muito, nossa, umas patonas assim. E o leão também, o leão da África é enorme, mas o leão da Índia já é pequenininho e tem menos juba. O elefante africano, ele tem as presas enormes, ele tem um orelhão enorme, mas o elefante indiano já é menorzinho, tem menos presa, tem menos orelha. Então, essa é a diferença. Dependendo onde o bicho nasce, é uma outra raça daquela espécie. Amém? Isso que acontece. Não existe evolução, mas existe microevolução. No DNA de cada bicho, e até nosso, Deus permitiu que haja variação para que haja outros tipos de, não espécies nossas, mas de raças, de variação na mesma espécie. Por exemplo, por que tem pessoas de pele negra? Sim. Então Deus permitiu que houvesse melanina em nós. Irmão, vamos ser sinceros. Vai no Japão ver como que é um japonês de geração no Japão e o japonês brasileiro. O brasileiro já é mais moreninho. Já é mais moreninho. Mesmo pai, mãe, vó, bisavó aqui no Brasil japonês, os bisnetos já são mais moreninhos, não são tão brancos assim. Agora lá no Japão é tudo branquinho. É tudo branquinho. Ou seja, o sol influencia a nossa cor. E o cabelo liso, né? Imagine a pessoa... não, é sério. Imagine alguém de cabelo liso na savana africana. Não dá. Aquele cabelão loiro, grande, preto, né? No meio da África, no meio do solzão lá da África, aquele cabelão não vai crescer, porque a mulher ia torrar. Então Deus permitiu uma microevolução para a mulher não ter tanto cabelo na África, porém, no lugar mais frio, que é lá para cima, lá para a Europa, para a Ásia, a mulher já tem cabelão porque já ajuda ela no frio. Não é verdade? E quem criou essas variações no nosso DNA foi Deus. Quando há uma variação não programada, existe o quê? Câncer. Toda programação, toda modificação programada no DNA é uma microevolução que Deus colocou no nosso DNA. Quando o corpo tenta criar algo que não está na nossa programação, no nosso DNA, vira uma célula cancerígena. Amém? A mutação no homem e nos animais não é bom. Agora, as modificações, as adaptações, Deus colocou no nosso DNA a adaptabilidade. Cada bicho, cada pessoa, né? Ele se adapta ao lugar. A onça não precisa ser gigante na Amazônia, mas no Pantanal ela é gigantona. Até pelos bichos que ela precisa comer lá. Não tem muito bicho, ela tem que matar jacaré, né? Então ela é gigante, né? Tem que matar jacaré para sobreviver. Então tem que ser grande. Tem que matar anta, então tem que ser grande. Por exemplo, o leão come búfalo, né? Mas onde tem búfalo? Na África e na Índia, né? E o leão mata. A onça já não enfrentava búfalo. A onça não mata búfalo, porque ela não precisou. É bem provável que, conforme tendo búfalo aqui no Brasil, as onças vão aprender a matar búfalo. Amém? Então, tranquilo, né, irmãos? Existe, então, uma microevolução. Deus permitiu o nosso DNA ter uma adaptação conforme o ambiente que nós vivemos. Amém? Sexto dia. Deus cria a fauna terrestre e o homem. Disse Deus: produz a terra seres viventes segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selvagens segundo a sua espécie. Assim foi, Deus, pois, fez os animais selvagens segundo as suas espécies, os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos,
enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse-lhe mais: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, ao quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores que há fruto que dê semente, servos-ão para mantimento, e a todos os animais da terra, todas as aves do céu, e a todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim se foi. E fez Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi tarde de manhã, sexto dia. Necessário ressaltar que, segundo o evolucionismo darwinista e a atual cosmologia, não somos nada, nós somos um pozinho, nada. Mas, segundo a Bíblia, tudo foi criado para a glória de Deus e deixado ao homem para a administração. A atual ciência tirou Deus e diminuiu o homem, para que assim não pudessem dar conta dos seus atos para ninguém. Mas o que diz Pedro, 2 Pedro 3,7: mas os céus e a terra, que agora, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservado para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Os homens não querem dar conta dos seus pecados, por isso tiraram Deus da equação. Mas não adianta dizer que Deus não existe, Deus existe. E vão dar conta dos seus pecados. Amém? Amém. Então Deus criou o homem do pó da terra. Os irmãos sabem que a composição da terra é muito próxima da nossa, né? É praticamente a mesma composição da nossa. Isso. Então Deus, está tudo certinho. E tudo foi criado para a glória de Deus. Amém? Tá bom, irmãos? Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.